E aí o que que acontece? Nós que estamos já no futebol, né? Vocês também, vocês sabem como são as coisas. Aí meu telefone começou a tocar. Primeiro, uma pessoa ligada a um diretor do Corinthians. Eu tenho todos os nomes, né? E eram as pessoas que estavam à frente de tudo. Falou, ó, o diretor tal quer saber a situação do Memphis e tal, como é que é, papapá, papá. Eles têm interesse e tal. Aí eu falei, cara, o negócio é o seguinte, eu acabei de falar com o advogado dele, ele já tinha me respondido, né? E aí falei pra ele, tá? Eu falei, ó, acabei de fazer a indicação no Corinthians, o Augusto Melo, presidente, indicou o diretor, quer saber se o jogador tem interesse. Aí o Sebastião Leduri falou que ele iria checar com o jogador. Logo em seguida, até então, né, com o doutor Daniel Cravo, que Tava na apresentação do Memphis, inclusive. Abraçado no. Ex- exatamente. O doutor Daniel Cravo, que eu liguei, que já teve trabalho comigo advocatício como advogado. Contactei ele, acertei com eles honorários e tudo para uma possível transferência. Tanto pro. Aí entra uma questão muito interessante, que poucas pessoas, talvez ninguém falou. A prioridade do Memphis sempre foi o Flamengo. E tanto o Sebastião Leduri quanto o doutor Daniel Cravo, eles tinham isso, e através do doutor Daniel Cravo, que sabe da minha relação com o Flamengo, que tem a confirmação da minha relação com o Flamengo e tal, tudo mais, eles tinham mais segurança no Flamengo. Vamos lá. Questão financeira, questão esportiva. Pô, o Memphis tem o Cristo Redentor tatuado na barriga. Quando ele veio jogar a Copa, Copa no Brasil em 14. 2014, ficou maluco e tal, tudo mais. Então vamos lá, umas que primeira mão aqui no programa de vocês. Aí o que que acontece? Depois vocês podem até puxar aí na cronologia. Aí toda hora ligava gente, diretor jurídico, que depois até saiu. Aí depois era uma pessoa que Isso faz do Corinthians. tudo do Corinthians. Era uma pessoa que era o responsável pelas contratações são vários nomes. Toda semana era um, né? E aí eu falei, calma que tem uma outra situação, né? Vou ser bem aberto com vocês. Falei para eles, vocês não estão numa situação legal na tabela, vocês não estão numa situação legal esportiva, vocês não estão numa situação legal na mídia por conta E financeira. e financeira. Mas como é que chegou o Memphis no Corinthians, então? Só para antecipar. Eu Né? fiz a indicação direta. Mas a prioridade era o Flamengo. Mas por que ele não foi pro Flamengo? Aí vamos lá. Aí por isso que eu falei, vocês podem puxar. Aí o Flamengo veio jogar contra o Palmeiras. E eles ficam ali em um hotel ali, aqui no Morumbi. Deve ser o grande Hyatt aqui, ser. né? Eles ficam. Achou Cris Aidana, né? Eles ficam lá. Mandei mensagem pro diretor do Flamengo. Aí falou: vem aqui. Eu já tinha falado, Memphis Depay. Aí ele falou: vem aqui. Aí cheguei lá, quando eu cheguei, tirei uma foto, ele falou, aguarda aí, o Gilmar Veloz estava discutindo lá os dois diretores lá do Flamengo, estavam discutindo lá uma possível renovação. Ele falou, pô, o Gilmar tá aí. Do Tite, perdão. O Gilmar tá aí, assim que o Gilmar sair, vem aqui e a gente conversa. Aí beleza. Aí passou 30 minutos, o Gilmar Veloz foi com o dirigente, aí ficou o outro dirigente e ele falou, vem. Qual que é a situação do Memphis? Eu falei, cara, a situação do Memphis é o seguinte, a situação do Memphis, ele sem clube, vocês não vão gastar dinheiro de transferência com ele, né? Já liguei ele não tem empresário, que fique bem claro, ele não tem empresário, é o advogado Sebastião Leduri, o advogado que já fez contratos comigo, inclusive naquela negociação que nós estávamos fazendo, vocês sabiam, né? Quem era o advogado, porque nós e tal. É muito amigo dele por conta dessa relação deles internacional. E aí eu perguntei quanto que seria mais ou menos o valor, né? Aí eu peguei e fiz um esboço.
Passei tanto pro Sebastião Leduri quanto passei pro Daniel Cravo. Falei, ó, tô com o pessoal do Flamengo aqui, o que vocês pensam nessa situação? Tempo de contrato, salário, entre outras coisas mais. E papo vai, papo vem, olha como são as coisas. O Flamengo estava muito bem financeiramente, muito bem esportivamente e tal, tudo mais. Quando olhou os números, aí falou assim, ó, cara, esses números estão um pouco pesados, entendeu? Até também porque vai passar um pouco do salário do Gabigol na época, do Pedro, dos principais jogadores, Arrascaeta e tal, tudo mais. É um nome pesado, a gente também tem que analisar essa questão dessa lesão que ele tem, que ele tinha uma lesão, só que ele estava tratando. E aí eu falei de volta com o Sebastião Leduri e ele falou que o Memphis estava se tratando, estava fazendo condicionamento físico em Monte Carlo. Beleza. Aí nesse interim, aí no final da conversa com o Flamengo, eu falei, tá, mas e aí, vocês têm ou não têm interesse, né? Ele falou, cara, a gente vai para essa viagem fechar com esses 3 jogadores. Nós não estamos com pressa nessa situação porque vai fechar a janela e como ele é um jogador livre, nós podemos fazer essa operação depois que fechar essas que demandam dinheiro e tal, tudo mais. E aí é o tempo que você vai falando com ele lá e vai vendo as coisas e tal, tudo mais. Mas e o Corinthians? E o Corinthians toda hora ligando e perdendo e não sei o que, aí causa da vai de bet, aquela coisa toda.